Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo. E meus amigos, é tarde da noite, porém nós tivemos aí algumas partidas decisivas nessa noite, então vamos falar um pouquinho sobre esses resultados, sobre as principais repercussões da noite de Libertadores. Nós tivemos o jogo do Palmeiras, que começou às 19 horas, tivemos o jogo do Corinthians na Sul-Americana, tivemos o jogo do Internacional, tivemos o jogo do Atlético Mineiro e tivemos o jogo do Flamengo. Então nós tivemos todos esses jogos. E acredito eu, né, os outros jogos estavam terminando também, que todos os brasileiros venceram. Então, amanhã fica difícil porque ninguém vai zoar ninguém. Todos os brasileiros venceram, então ninguém vai zoar ninguém. E foi muito engraçado porque eu fui assistir o jogo às 19 horas e lá no aplicativo da Betzinha eu falei assim, eu vou fazer uma fezinha lá. Vou fazer uma fezinha lá e tinha um destaque que falava assim, que se o Palmeiras marcasse o primeiro gol nos primeiros 15 minutos, eles multiplicavam por 4,5 o valor da fezinha. Aí eu fiquei assim, né? Nossa, eu vou ter que torcer pro Palmeiras fazer um gol nos primeiros 15 minutos. Assim, galera, sabendo as condições técnicas do Bolívar, eu até tinha falado no vídeo na hora do almoço. Eu já tinha uma perspectiva muito positiva para esse jogo, até porque no jogo de lá, com altitude e tudo, o Palmeiras foi muito bem. Então, assim, só se o Palmeiras entrasse muito com o freio de mão puxado mesmo. O que eu não acho que é uma característica da equipe do Palmeiras, não. O Abel chegou com algumas modificações na equipe titular, mas modificações bem singelas ali. Um Marcos Rocha em vez do Riai, tá ligado? Mas mesmo assim ele ainda manteve uma espinha dorsal muito importante da equipe titular, vamos dizer assim. Se é que eu posso chamar aquilo de equipe titular. O Palmeiras hoje rotaciona muito seu elenco, então sei lá, não tem reserva e nem titular lá, né? O Palmeiras é meio assim, é uma equipe única. Até o jogador do Palmeiras falou isso esses dias. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou ser mais conservador. Eu vou colocar ali nos escanteios, vou colocar na vitória do Palmeiras, vou colocar em 1,5 gols a mais, não vou fazer a fezinha nisso. Cara, pois em 11 minutos o Palmeiras já estava fazendo 2-0 já no Bolívar, vocês acreditam? Cara, se eu colocasse, o negócio ia multiplicar quase por 5. Na verdade, unida com a que eu fiz, cara, ia multiplicar por 7, velho. Sério, ia pra 7 vezes. Ia pra 7 vezes, vocês têm ideia disso? Mas eu fui conservador. E nos primeiros 15 minutos já tava 2-0 pro Palmeiras. E assim, mano, o que eu vou falar, assim, sobre o jogo do Palmeiras? Cara, uma partida extremamente segura, com a presença do Terry Crews, sabe? O Terry Crews lá, que é o ator americano. Acho que é assim que fala o nome dele, né? Terry Crews. Vocês estão ligados quem que é? Aquele que fez as Branquelas, aquele que era o pai do Chris. Lá no seriado Todo Mundo Odeia o Chris, ele tava no Allianz assistindo a partida do Palmeiras. Uma partida muito segura, uma partida em que o Palmeiras acelerou e desacelerou muito rápido. Fez os 2 primeiros gols, tirou o pé do acelerador, deixou o jogo um pouco mais solto, deixou o Bolívar tentar às vezes subir uma linha, fazer alguma coisinha assim, mas nada para se preocupar. Nenhuma super defesa do Everton assim, nenhum perigo. E nas horas que o Bolívar queria começar a mostrar um pouco de futebol, o Palmeiras ia lá e pisava no acelerador um pouquinho, acelerava o jogo um pouquinho, no sentido de tipo assim, né? Se vocês quiserem jogo, a gente vai jogar e vocês vão tomar mais gol. Vocês querem sair daqui só com 2-0, ir embora pra lá com 2-0 na bagagem, ou vocês querem sair com mais? Foi bem isso o Palmeiras hoje. E assim, galera, o Palmeiras chega em nada mais e nada menos que 141 vitórias na Libertadores, na história da Libertadores. 141. Enquanto isso, o Corinthians, só pra ideia de comparação, tem 142 jogos pela Libertadores. Palmeiras, líder absoluto da campanha, o time invicto com 100% de vitórias, os melhores números,
Provavelmente o Palmeiras ele vai terminar na liderança da competição. Ele vai garantir nessa liderança. Eu não sei se hoje já tá garantido. Eu acho que hoje já garantiu já, né? Depois eu dou uma olhada aqui. Mas enfim, uma partida muito segura do Palmeiras. Não tem muito o que eu falar. Eu já esperava isso já. Pô, bacana, bacana. O Palmeiras entrou com muita vontade, fez os 2 gols, aí depois abaixou um pouquinho a linha. Então o Palmeiras entrou muito afim de fazer a partida acontecer. Não foi uma equipe acomodada em campo. E eu acho que esse é um dos aspectos mais positivos. Teve a coletiva lá do Abel, tudo, mas depois eu vou falar sobre isso. Assisti a coletiva do Abel, depois a gente vai falar sobre isso no vídeo de amanhã. Agora, o segundo jogo da noite que eu assisti, não deu pra assistir o jogo do Corinthians. O Corinthians venceu. Eu também não consegui assistir o jogo do Inter. O Inter venceu. Lá em Montevidéu, acho que foi o jogo, contra o Atlético Nacional. Venceu por 2-0. E o Atlético Mineiro, acredito que também venceu, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu sei que o Atlético Mineiro estava jogando agora há pouco também. Eu estava acompanhando a partida do Flamengo, acabei não vendo a do Atlético Mineiro, mas deixa eu ver aqui se o Atlético venceu. O Atlético venceu também. O Atlético venceu também. E agora, uma das principais partidas, né, que muita gente estava esperando, torcedores flamenguistas e torcedores rivais também estavam esperando, por motivos óbvios, é claro, os rivais sempre ficam de olho, foi a partida do Flamengo versus LDU dentro do Maracanã esgotado, com quase 70 mil pessoas e fazendo aquele caldeirão e aquela pressão que a equipe precisava. Lembra que eu falei pra vocês na hora do almoço que o Flamengo ele tinha que mostrar vontade, ele tinha que mostrar uma intensidade que não tinha mostrado até agora na Libertadores? O Flamengo mostrou essa intensidade no jogo de agora. O Flamengo entrou com muita intensidade. O Flamengo basicamente não deixou o LDU jogar. Não deixou. Eu acho que no primeiro tempo, tinha terminado o primeiro tempo, era quase 90% da posse de bola para o Flamengo. Foi agora, no finalzinho do jogo, que a LDU começou a subir um pouquinho a linha, depois que o Flamengo faz o segundo gol. O time acaba sentindo um pouco o cansaço, acaba descendo um pouquinho a linha. Eu acho até assim, eu não sei se sentiram o cansaço ou se desceram do tipo assim, vamos tirar o pé um pouco pra não desgastar muito. Vamos guardar um pouco de fôlego. Eu não entendi ainda se foi uma escolha ou se foi uma consequência. O que o Flamengo quis. Mas enfim, o Felipe Luiz vai fazendo as mudanças também para manter a espinha dorsal defensiva da equipe mais firme e não deixar o LDU começar a gostar do jogo. Porque nesses últimos 10 minutos o LDU quis começar a gostar do jogo e um gol que o LDU fizesse poderia prejudicar aí a vida do time do Flamengo. Mas, do mais, cara, uma partida muito segura do Flamengo, linha lá em cima no talo, é aquilo que eu falei pra vocês, essa equipe hoje ela mostrou uma intensidade diferente, até a fisionomia dos jogadores, cara, era diferente dos jogos passados, não era aquela fisionomia arrastado, cansado, nem nada. Obviamente que faltou muitas vezes um refino em alguns passes, um requinte maior numa finalização. Às vezes as tomadas de decisões, elas não eram as melhores, como por exemplo o Michael, a jogada sempre morria muito ali com o Michael. O Michael às vezes tentava um drible, às vezes tentava um passe, não conseguia ser bem sucedido, então muitas jogadas como consequência acabavam morrendo por ali, mas no geral, o Flamengo encontra o primeiro gol, acredito que nos 11, 12 minutos do primeiro tempo. Foi basicamente isso, né? 11, 12 minutos do primeiro tempo. E era o cenário ideal. Achar esse primeiro gol antes dos 15 minutos é sempre um cenário ideal quando você precisa de um placar específico. E o Flamengo precisava desse placar contra a LDU, pelo menos por mais 2 gols de diferença. Conseguiu fazer isso com bastante intensidade, com bastante disciplina, uma disciplina tática de seus jogadores, fazendo a pressão na saída de bola do time adversário, forçando o LDU, né? E muitas vezes essa pressão ela exercia ali um erro na saída de bola do LDU, isso colocava o Flamengo mais dentro do campo do seu adversário e deixava o LDU mais afastado ali de tentar uma jogada, uma articulação diferente para cima do Flamengo e tentar fazer alguma coisa. Então você tem o primeiro gol que sai ali, o Flamengo faz 1-0 ainda muito cedo, depois mantém basicamente
as suas linhas predominantes no campo do adversário, termina o primeiro tempo, volta o segundo tempo, Felipe Luiz não faz mudança nenhuma, porque ele ainda insiste em principalmente ali o Bruno Henrique e o Michael, porém eram os dois jogadores que estavam na linha ofensiva, que tinham o objetivo de ser esse motor propulsor do Flamengo, só que na verdade eles não estavam conseguindo fazer essa rotação. Então, naquele momento, o Felipe Luiz ele faz a troca. Ele coloca o Cebolinha e coloca o Pedro. E o Pedro ele tem a seguinte estratégia. O que ele faz com o Pedro? Quando o Flamengo sobe ao ataque, ele lateraliza o Pedro para puxar a marcação e tentar fazer com que o Arrascaeta ficasse em condição de jogo. Porque o primeiro tempo, o maior problema do Arrascaeta foi que no setor central o LDU fazia um bloqueio, uma marcação muito forte. Isso dificultava os espaços ali de infiltração do Arrascaeta. Muitas vezes o Arrascaeta caía pelo lado, só que a gente sabe que cair pelo lado não é a posição ideal que o Arrascaeta gosta de jogar e que o Arrascaeta consegue ser mais letal. Então, no segundo tempo, ele propõe essa mudança. E é sempre quando o time vai ao ataque, o Pedro ele cai na lateral para tentar puxar a marcação e liberar um pouco o espaço para o Arrascaeta. Só que isso não funcionou. Não funcionou. O LDU não caiu nessa de, vamos dobrar a marcação para cima do Pedro, porque o Pedro é um cara de referência do Flamengo. Na verdade, eu acho que essa era a intenção. Então acabou que o seguinte, o Alexandro, ele teve que partir numa jogada individual, numa jogadaça individual, e ali, cara, ele deu uma aula técnica pro Michael, né? Porque no comecinho do segundo tempo, sempre quando a bola ia pro Michael, ela morria ali no Michael. E dali acabava a jogada. Naquele momento não, naquele momento o Alexandro sobe, ele chama a responsabilidade da jogada, briga, não desiste, vai até o fim, consegue uma jogadaça, aquela jogadaça clássica ali, né? De um lateral infiltrativo, aquela jogada clássica de um bom jogador. Ele é um bom jogador, tecnicamente falando, um excelente jogador. E aí ele consegue uma boa infiltração dentro da área, a bola sobra pro Luiz Araújo, que vai lá e faz o gol. E coloca o placar da forma que a equipe rubro-negra precisava para se manter aí na Libertadores. E agora basta uma vitória simples em cima do Táchira, que garante pelo menos a classificação. Beleza? Então muita intensidade no jogo de hoje, muita vontade dos jogadores, muita disciplina e a vitória aí para a equipe do Flamengo. Beleza? Coloca aí nos comentários o que vocês acham a respeito de tudo isso, da noite de Libertadores. Tamo junto, valeu, falou, até mais.